Boa noite, meus amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam abundantemente nos seus corações. Uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês por vários motivos, não é? Um deles é porque, como disse a minha esposa, a gente conhece o César e a Marisa há muitos anos, a família, e ficamos muito felizes de ver como Deus os está usando para fazer a obra dele nesta comunidade. Nós acompanhamos a história dessa comunidade desde o seu início e ficamos muito felizes de ver o que o Senhor tem feito aqui na Comunidade da Graça em Atibaia, restaurando, renovando, reavivando esta comunidade. E quando eu estive a última vez aqui com vocês, foi lá no prédio antigo, não é? Eu já sentia no meu coração, né, que haviam todas as condições para essa comunidade se desenvolver, e essas condições estão ainda mais potencializadas, e eu sei que há um grande futuro que aguarda vocês. Então eu estou muito feliz também pela oportunidade de hoje estar conversando aí com meu sobrinho, a minha sobrinha, Daniel e a Caris, não é? Eles nos trouxeram para cá e a oportunidade de estarmos compartilhando, conversando e nos edificando um ao outro. E muito feliz por poder falar sobre este assunto da volta de Cristo, que é um assunto que me apaixona muito, que ocupa muito meu coração, minhas orações, meus pensamentos, minhas divagações, minhas expectativas. E foi a primeira mensagem que eu ouvi quando eu comecei no Evangelho há 56 anos atrás, quando eu tinha 16 anos. Hoje eu tenho 72, evidentemente que não parece. Eu já colhi muitos testemunhos, então, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, né? Mas então, queridos, Jesus me conquistou quando eu era adolescente, com 16 anos, com a mensagem sobre a sua volta, a sua segunda vinda a este mundo. O meu primeiro pastor era um homem também apaixonado por escatologia, por este assunto da volta de Cristo, e aquilo me conquistou, porque eu frequentava igreja evangélica de pequeno, mas eu só conhecia o Cristo que morreu por nós, que foi martirizado, moído naquela cruz, que nos salvou. Eu não tinha uma dimensão da glória de Jesus, da majestade de Jesus em termos do universo todo e do seu governo futuro sobre as nações. Então aquilo me conquistou. Com 16 anos eu vi que Jesus era muito maior que todos os super-heróis que eu conhecia naquela época, né? Que não eram os de hoje, né? Era o Capitão Marvel. O Super-Homem já existia naquela época também, né? O Batman, são mais antiguinhos. Mas Jesus Cristo realmente é algo extraordinário, é incomparável. E, meus irmãos, o que nos aguarda com a volta de Cristo são coisas que a sua mente, a mente humana,
nunca imaginaram, nem nos livros de ficção científica, nem nos filmes de ficção científica, não é? É coisa grandiosa demais, e eu espero poder nesta noite compartilhar algumas coisas sobre estas maravilhas que nos aguardam com a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Como a minha esposa disse, e Jesus deixou isto claro: no mundo tereis tribulações, no mundo tereis tribulações, tristezas, lutas, dificuldades. Passamos muitas vezes por humilhações, por injustiças, por dores na alma, dores no corpo, na família, não é? Mas, como o apóstolo Paulo nos declara, esta leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória que em nós há de ser revelada. Então, o que aguarda você é tremendo, é fantástico. Quantos estão aguardando a volta de Cristo? Diga aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então eu quero pontuar aqui com vocês nesta noite os eventos mais importantes à luz da palavra de Deus, que se apresentarão na história do mundo e da igreja antes da volta de Cristo. A volta de Cristo, eu creio que está muito próxima. Então, meus irmãos, eu quero citar para vocês estes pontos principais com as referências bíblicas. Depois esse material ficará aqui, evidentemente, né, nos arquivos de vocês, e vocês poderão ter acesso, não é? Não sei se eles poderão acessar no site. Está sendo gravado. Pode acessar pelo site. Então, os slides também, para você poder estudar esse assunto, se aprofundar nele com mais calma. Amém? Então vamos orar? Pai Celestial, obrigado por esta igreja. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra mais uma vez tem se cumprido, especialmente na comunidade da Graça de Atibaia. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação, pelo serviço, pelo amor desta família, o César, a Marisa, a Milene, a Gabi, Senhor, o Gustavo, que para cá vieram anos atrás, juntamente com outros queridos, auxiliando-os para renovarem, reimplantarem, para darem suas vidas, serem usados por Ti, para reerguer, restaurar a comunidade da graça em Atibaia. Que Tu continues a abençoá-los, a renová-los em meio às lutas e às pressões, que Tu os preserves santos e irrepreensíveis e cheios do Espírito Santo. E aqueles que se tornaram membros também desta família, Senhor, por casamento, os netos que nasceram e toda a liderança que foi acrescentada a eles, que já existia aqui, como o Arnaldo e outros mais que foram levantados, eu, Senhor, invoco a Tua bênção sobre eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esses planos para este ano sejam muito abençoados e que os resultados sejam surpreendentes.
muito além das expectativas deles, porque Tu és o Deus que fazes muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esta comunidade, por esta família, por toda a liderança desta comunidade, os líderes de células, supervisores, auxiliares, anfitriões, líderes de ministérios. Muito obrigado, Senhor, e que a Tua palavra nesta noite seja avivada pelo Teu Espírito Santo, e este tema tão maravilhoso da volta de Cristo acrescente fé nos corações, edifique, traga, Senhor, renovação, traga salvação, traga consagração para a Tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Então, meus amados, primeiro ponto da volta de Cristo, evidentemente, é o momento que nós estamos vivendo, é o princípio das dores, é o princípio das dores, é esta fase que nós estamos vivendo, que Jesus profetizou lá em Mateus 24, que seria esta fase dos terremotos, da fome, das secas, das guerras, rumores de guerras, de toda esta violência, não é? É a humanidade, o mundo começando a sentir dores. Por quê, meus irmãos? Porque desde que Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitado e voltou para os céus, duas coisas começaram paralelamente na história da humanidade: uma, a pregação do Evangelho, e outra, Deus já começou a tomar providências para punir homens, mulheres, nações que sistematicamente rejeitam o Evangelho, rejeitam o amor de Deus. Então esse princípio das dores é a fase que nós estamos vivendo agora, e começou no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi totalmente destruída pelo imperador Tito, no ano 70 depois de Cristo. E Jesus profetizou isso. Veja lá Lucas 19, 41 a 43. Muitas vezes nós não relacionamos a queda de Jerusalém com a volta de Cristo, mas tem tudo a ver, porque é a ira de Deus já começando a se manifestar sobre a humanidade que rejeitou a Cristo, começando pelos judeus, pelo povo de Israel. Então, em Lucas 19, 41 a 43, não dá para projetar o texto aqui? Não dá, né? Então vai no papel ou no celular, abra lá o texto. Eu gosto muito desse texto porque mostra claramente como a palavra de Deus se cumpre. Lucas 19, 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus é tremendo, não é? Jesus chora ao ver o que viria sobre aquela cidade, porque o rejeitaram. Então Jesus chora e diz: se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra,
pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Então, meus irmãos, esse princípio de dores começa com a queda de Jerusalém. Os cristãos não foram destruídos pelo Império Romano, porque eles sabiam dessa profecia, e quando eles viram os exércitos romanos se aproximando, eles fugiram, guiados pelo Espírito de Deus, para uma cidade chamada Pela, e a ira dos romanos não caiu sobre eles. Então, nós estamos vivendo este tempo do princípio das dores, e estas dores vão aumentar. Jesus usou a figura da mulher que está para dar à luz. Então, a humanidade vai experimentar cada vez mais dores. E eu, particularmente, estou entendendo que neste ano de 2018, Deus vai atuar muito mais em sinais nos céus e na terra, usando a natureza e as forças da natureza para gerar eventos que vão trazer grande comoção para o mundo. Mas este não é o fim, é o princípio das dores que vai aumentar, e que ao mesmo tempo aumentará a evangelização que a igreja fará, até que todos tenham recebido o evangelho. E depois disso, meus irmãos, o segundo ponto que antecede a volta de Cristo é a grande tribulação. A grande tribulação. A grande tribulação vai se iniciar com o surgimento do anticristo aqui neste mundo, com uma grande apostasia na igreja, e com este homem, o anticristo, que vai aparecer no cenário mundial como um grande líder, carismático, muito inteligente. Ele vai ser um homem que vai conseguir fazer uma aliança, imagine vocês, entre judeus e árabes, e vai solucionar por alguns anos a disputa sobre Jerusalém, e vai permitir o povo judeu reconstruir o templo de Salomão. Então, esta vai ser o grande sinal que a grande tribulação está começando. E a grande tribulação serão 7 anos, 7 anos, em que o juízo de Deus cairá sobre a humanidade, e culminando com a volta de Jesus Cristo. Serão os 7 últimos anos da história da humanidade antes da volta de Cristo. E Jesus fala sobre isso lá em Mateus 24, 15 a 28, quando ele fala que uma grande tribulação virá sobre a terra, e trazendo muito sofrimento para os homens, porque a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade, e o anticristo vai se manifestar. Este grande líder, que no começo parecerá ser um homem de paz, de conciliação, de fazer tratados, alianças entre inimigos, este grande líder, depois de 3 anos e meio, ele vai tirar a máscara, e ele vai encarnar todo o poder de Satanás, e ele se levantará, diz o apóstolo Paulo, contra tudo que se chama Deus, e ele mesmo vai querer sentar-se no templo que os judeus vão reconstruir, e ser adorado como Deus. E ele vai perseguir a igreja, porque dentro do nosso conhecimento bíblico, a igreja não vai ser arrebatada antes da grande tribulação. A igreja vai estar aqui na grande tribulação, e foi Jesus Cristo quem disse isso. Abra comigo Mateus
Mateus capítulo 24. Durante muitos anos no meu ministério, eu fui ensinado e preguei que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Mas depois, estudando as Escrituras com mais atenção, ficou claro para mim, e não é só para mim, não é? Para muitos que têm este mesmo pensamento, começando pelo nosso pastor Carlos Alberto, de que a igreja vai estar aqui na grande tribulação e que a volta de Cristo só se dará depois dessa grande tribulação. Mateus 24. Jesus diz o seguinte, versículo 21. Quem está aí em Mateus 24, 21, diga amém. Amém. Olha lá. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Leia o final do versículo. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos estarão aqui, os crentes. Não tem jeito de escapar da grande tribulação, a menos que você morra antes. Eu quero estar aqui na grande tribulação, porque vai ser um espetáculo fantástico. Ver a ira de Deus caindo sobre, não pelo prazer de ver o ímpio sofrer, mas por ver a justiça de Deus e os sinais. Vai ser uma coisa fantástica. Os oceanos se transformarão em sangue, não é? As estrelas cairão. Tantos sinais que vão acontecer, mas Jesus disse, se aqueles dias não fossem, os dias serão abreviados por causa dos escolhidos. E olha o versículo 29, olha quando Jesus situa a sua volta. Versículo 29, leia comigo em voz alta. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Versículo 30, o que vai acontecer então? Aparecerá o sinal do Filho do Homem, diga aleluia. Aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as nações, menos a igreja, todas as nações vão se lamentar quando eles verem Jesus Cristo, a quem eles desprezaram, a quem eles crucificaram, a quem eles rejeitaram, vindo com poder e grande glória. Jesus disse, todas as tribos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Veja, no início do versículo 29, Jesus diz que a vinda dele será depois da aflição daqueles dias, depois da grande tribulação. Então, meus irmãos, nessa grande tribulação, a ira de Deus, o ponto número 3, a ira de Deus vai ser derramada sobre a humanidade. São uma série de 21 juízos específicos atingindo a natureza, atingindo árvores, atingindo rios, atingindo os mares, atingindo os homens. 7 selos é a primeira série, começando em Apocalipse 6, depois 7 trombetas em Apocalipse 8,
e as 7 taças, que são as últimas 7 pragas de Deus sobre a humanidade em Apocalipse 15. Mas isto não afetará a igreja. Se você e eu estivermos vivos durante a grande tribulação, essas pragas não afetarão a vida dos salvos, dos cristãos. Quando Deus derramou as pragas no Egito, aquelas pragas atingiram o povo de Israel? Sim ou não? Não atingiram. Mesma coisa vai ser comigo e com você, com todos os membros da igreja de Cristo que estiverem vivos na grande tribulação. Nenhum fio da nossa cabeça cairá. Não seremos atingidos pela ira de Deus. No meio, olha, preste atenção. Imagine como vai ficar o mundo nessa época. O caos que vai ficar. Isso vai afetar a economia. Isso vai afetar o comércio, o transporte, todas as coisas. Vai ser uma época de muita agitação, de notícias que não acabarão de serem renovadas e virão outras, e também nesses juízos de Deus, Deus vai liberar demônios para atacar os homens, para atormentar os homens, como está lá em Apocalipse capítulo 9. E no meio de toda essa agitação, muita gente morrendo, milhões de pessoas morrendo com essas pragas. No meio de toda essa agitação, o anticristo vai organizar o seu governo, o governo da besta. Quando a Bíblia fala do governo da besta, pode pôr o próximo item, por favor. A manifestação do anticristo e o seu governo monstruoso. Quando a Bíblia fala que o anticristo vai liderar o governo da besta, besta aí, na linguagem de Daniel, significa um animal muito feroz. Essa besta aí não significa um monstro no sentido da ficção científica, não. Significa que o governo que ele vai organizar será um governo extremamente cruel, controlador, dominador. Ele vai controlar todas as pessoas, e ele só não vai controlar os crentes em Cristo que não aceitarão receber na sua mão, na sua testa, o sinal da besta, o número deste governo iníquo. E aí então, meus irmãos, no meio da grande tribulação, 3 anos e meio, se estabelecerá o governo mundial mais cruel que a humanidade já viu. Muito mais que o Império Romano, muito mais que Hitler, muito mais que o comunismo, muito mais do que qualquer outro governo. Será um governo que destruirá e que matará todo aquele que não quiser adorar a sua ideologia, todo aquele que não aceitar a liderança do anticristo. E o anticristo será ajudado pelo falso profeta, não é? Tudo isso está nesses textos que eu indico aqui para vocês. Falso profeta será um líder religioso, muito famoso naquela época, que vai declarar que o anticristo é o verdadeiro Messias, que é o verdadeiro Salvador. E muitos crentes que não conhecem a Bíblia, que não têm uma verdadeira experiência de novo nascimento, muitos crentes vão aclamar o anticristo como o verdadeiro Salvador do mundo. Por quê, meus irmãos? Porque as pessoas vão dizer: aquele nazareno que nasceu numa manjedoura, que morreu
numa cruz, abandonado por todos. Ele disse que ia voltar, até agora não voltou. Mas este homem, ele está resolvendo nossos problemas. Porque quando, na metade da grande tribulação, nos últimos 3 anos e meio, o anticristo manifestar quem ele é de verdade, ele vai ter toda a unção de Satanás. Ele vai fazer curas, milagres, sinais, vai fazer coisas tremendas. Há um texto no Apocalipse que diz que ele será alvo de um atentado, mas vai ressuscitar. E o mundo inteiro aclamará este líder como seu salvador. Será feita uma imagem dele, e pelo poder de Satanás, a imagem do anticristo vai falar e vai destruir aqueles que não se dobrarem diante daquela imagem, como Nabucodonosor quis fazer lá na Babilônia. Mas, meus irmãos, próximo ponto. Diga aleluia. Diga aleluia. Mas, no meio de tudo isto, e mesmo com o surgimento do anticristo, a igreja de Jesus vai receber o maior avivamento de todos os tempos. Diga glória a Deus. O maior avivamento. Todas as nossas orações que nós fazemos pedindo a Deus avivamento, aviva a tua igreja. Quantos pedem por um grande avivamento? Digam aleluia. Todas essas orações serão respondidas naquela época. Abra comigo Apocalipse, capítulo 8. Capítulo 8. João tem uma visão extraordinária aqui em Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Aqui algumas pessoas maldosas brincam dizendo: no céu não vai ter mulher, que uma mulher ficar sem falar nada meia hora. Mas naquela época, nesse momento, João não vê homem nem mulher, ele só vê anjos. Versículo 2: e vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. Então, na minha interpretação pessoal, meus irmãos, eu nunca li isto em livro nenhum. Então, isto aqui é uma interpretação minha, na liberdade do Espírito. Eu vejo aqui o grande avivamento que virá sobre a igreja na época do anticristo e do governo da besta. O grande avivamento, porque João vê o anjo pegando todas as orações dos santos, colocando num incensário, misturando com incenso, que significa louvor e adoração, e pegando brasas do altar, que significa poder de Deus, significa fogo do Espírito Santo. Não é um momento de ira, não é um momento de juízo. Os anjos estão segurando as trombetas.
Os selos já foram abertos. Então não é um momento de juízo, mas é um momento que Deus está respondendo às orações dos santos com as brasas do altar, com o incenso da adoração, e isso vai cair sobre a igreja, e a igreja vai experimentar o maior avivamento de todos os tempos. Diga aleluia, diga aleluia. Mais uma razão para você estar na grande tribulação, que nunca a igreja vai receber tanto poder. E a prova, sabe qual é? Veja lá em Apocalipse 11, Deus coloca 2 servos dele na cara do anticristo em Jerusalém, 2 servos dele, para profetizarem contra todo o poder do mal. Capítulo 11, versículo 3, diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias, se você for ver, dá exatamente 3 anos e meio. 1260 dias. Cada ano 365, não é? E mais 6 meses. E essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais, Apocalipse 11, 4, que estão diante do Deus da terra. Olha lá, eles vão ter mais poder do que Elias e Moisés juntos. Veja, se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo da sua boca, fogo da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas 2 testemunhas têm poder para fechar o céu, como Elias fechou, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las de sangue, como Moisés. Mas vai mais: e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Isso que é poder, hein? Versículo 7: e quando acabarem o seu testemunho, depois de 3 anos e meio, veja, os caras em Jerusalém, meus irmãos, televisão, internet, mostrando esses caras nas barbas do anticristo, e ele vai mandar gente lá, vai tentar destruir de tudo quanto é jeito. E essas 2 testemunhas representam a igreja, como Pedro e João, como Paulo e Barnabé, representavam a igreja na qual eles viviam e eram líderes. Essas 2 testemunhas mostram como a igreja vai ser perseguida pelo anticristo, vai ser perseguida. Muitos líderes vão ser mortos pelo testemunho de Jesus, mas não será uma igreja, viu? Porque quando as pessoas pensam, eu vou estar aqui na grande tribulação, que buraco que eu vou me meter? Acho que eu vou comprar um sítio lá no Amazonas para me enfiar lá e para... Não, senhores, alguns da liderança vão ser martirizados para a glória do Senhor, mas o anticristo não vai conseguir destruir a igreja, porque assim como Deus escondeu Elias de Acabe durante 3 anos e meio, e Acabe procurou Elias por todo Israel, e ele estava ali perto e não achou, Deus vai esconder a igreja dos olhos da serpente. A Bíblia diz que Deus tem preparado um lugar para a igreja, e essas 2 testemunhas estarão lá ousadamente profetizando, declarando
para o povo se arrepender, e operando sinais, prodígios, ferindo a terra com toda sorte de pragas. E o anticristo fará guerra e não conseguirá. Depois que elas terminarem, aí Deus permitirá que eles sejam mortos. E olha o que acontece aqui, versículo 9: homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto nos sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes. O mundo ficará feliz, será como o Natal, todo mundo vai mandar presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eu ficava pensando, não é? Como é que o mundo inteiro vai ver estes homens? Lógico que quando eu conheci essa palavra não tinha satélite, não tinha nem televisão, né? Estava começando. E agora, recentemente, quando os Estados Unidos descobriram o esconderijo do Bin Laden, e o presidente dos Estados Unidos, Obama, e os seus principais líderes assistiam lá na Casa Branca a ação do exército americano para destruir Bin Laden. Quando eu vi isso, eu falei, olha lá, é assim que o mundo vai ver os 2 profetas sendo mortos, se alegrarão, mas olha ali o que vai acontecer, versículo 11: e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem. Seus inimigos ouviram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, isso em Jerusalém, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Amém? Diga amém, Jesus. Então a igreja que vai estar nessa época na grande tribulação, vai ser uma igreja fraquinha? Vai ser uma igreja, diga forte, poderosa, avivada, e que vai trazer grandes dores para os homens e para o reino de Satanás. Próximo ponto. Agora sim, terminado esses últimos 3 anos e meio, reino do anticristo perseguindo a igreja pregando o evangelho, a igreja resistindo ao maligno, de repente então, Jesus disse, aqueles dias serão abreviados, e então, meus irmãos, vai acontecer o maior espetáculo da terra. Você sabia que Deus gosta de dar espetáculos? A criação foi um espetáculo, pena que a gente não estava lá. O dia de Pentecostes foi um espetáculo para todos que estavam em Jerusalém. Todo mundo lá às 9 horas da manhã, de repente veio do céu um som. Bah! Isso aqui é só tentativa de cenografia, né? Veio do céu, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e línguas de fogo. Que espetáculo! Que espetáculo, meus irmãos! Só o nascimento de Cristo que foi algo que Deus conteve, só mostrou
pastores nas Campinas. Mesmo assim foi lindíssimo, porque milhares de anjos. Então Deus, Ele, quando faz algo, Ele gosta de fazer com muita beleza, com muita graça, com muitos efeitos especiais, de som, de luz, de tudo. E a volta de Cristo, meus irmãos, vai ser o maior espetáculo da terra. O mundo vai estar em convulsão. Vai coincidir, a volta de Cristo vai coincidir com a última praga, a última taça, de acordo com as Escrituras, e haverá um terremoto tão grande, que será a última manifestação da ira de Deus, um terremoto tão grande que todas as cidades serão destruídas. Todas as cidades, as casas cairão, os arranha-céus, os viadutos, as estradas, os aeroportos, tudo entrará em colapso, tudo. Os sistemas de comunicação entrarão em pane, torres celular serão destruídas, tudo. Os satélites cairão do céu, os satélites que o homem pôs lá. Será a queda da Babilônia. Queda da Babilônia significa o fim do sistema deste mundo. Acabou comércio, economia, indústria, acabou serviços, acabaram-se as universidades, as emissoras de televisão, tudo vai ser atingido por esse terremoto monumental, descomunal, como nunca houve na terra. E neste tempo, neste momento, a Bíblia diz que o sol apagará a sua luz, que a lua não brilhará, e que as estrelas dos céus cairão sobre a terra. Você imagine o cenário: não tem luz, não tem eletricidade, não dá para ligar o celularzinho, a bateria já acabou, entrou em curto-circuito, tudo escuro. Quando você vê que está tudo escuro, que o céu não está brilhando, nem a lua, faz a sua mala que a viagem já está pronta. Faz a sua malinha, pega seus documentos, cartão do banco, porque Deus vai apagar tudo. Para quê, meus irmãos? Para quando aparecer. Puxa, agora que eu estou vendo que está lá projetado ali na frente. A ignorância é dura, né? A ignorância é dolorosa, né? Por isso que Jesus disse: a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E então, meus irmãos, tudo estará escuro, tudo estará ao escuro, e de repente, no meio de todo esse caos e dessa escuridão, assim como o relâmpago começa no Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. Jesus aparecerá. Jesus aparecerá. Jesus aparecerá. Vai ser um espetáculo extraordinário. E no mesmo instante, nós que estivermos vivos seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, numa piscadinha. E os que morreram já ressuscitarão, e de uma hora para outra
num poder extraordinário de atração de Cristo a toda a sua noiva, nós estaremos nos ares, nos encontrando com Jesus. E meus irmãos, vai ser uma festa tremenda, uma festa maravilhosa, aleluias, e glória a Deus, e abraços e beijos, e vendo Jesus, aquela festa gloriosa, aquele gozo sem fim, que tomará conta de nós. Será o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos e o arrebatamento dos vivos. Imediatamente estaremos celebrando o casamento de Jesus com a igreja. Imediatamente, as bodas do Cordeiro. Aqui embaixo, o anticristo está reunindo os seus exércitos para a batalha do Armagedon. Aqui embaixo, enquanto o mundo estará totalmente destruído, mas antes disso, o anticristo já reuniu exércitos do mundo inteiro para fazer guerra contra o Rei dos Reis e a sua igreja. Então essas coisas vão acontecer, irmãos, quase que simultaneamente. Percebem? A última praga, o grande terremoto, a queda da Babilônia, tudo entrando em pane, tudo se escurecendo, e o sinal do Filho do Homem aparecendo nas nuvens, e a igreja indo se encontrar com Cristo nas nuvens, e as bodas do Cordeiro, e aqui embaixo, Armagedon, na planície do Vale do Megido, lá em Israel. Satanás, o anticristo, terá reunido todos os exércitos para fazer guerra contra Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus descerá montado num cavalo branco, com uma coroa, na sua coxa escrito a palavra de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós desceremos com ele, e os anjos também. Mas não teremos que lutar, não, porque a Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele destruirá o anticristo. É o cântico do pastor Ademar, né? A vitória né? Tem uma hora que diz lá: com o sopro da sua boca sim destruirá o inimigo anticristo, que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Então, meus irmãos, é o triunfo de Cristo sobre o anticristo e o falso profeta, e todos os exércitos serão também destruídos somente pelo sopro da boca de Cristo. Amém? Mas a festa continua. Depois que Jesus volta, o ponto número 7 é o milênio. O milênio, meus irmãos, é pouco conhecido dos crentes, pouco divulgado, e é uma etapa extraordinária da volta de Cristo. A Bíblia diz que depois que Jesus destruir o anticristo, o falso profeta, e puser seus pés aqui na terra, porque quando nós subirmos, ele não chegou ainda aqui a pôr os pés na terra, mas quando ele vencer o anticristo, o falso profeta e todos os seus exércitos na batalha do Armagedon, então ele porá os pés na terra. E em que lugar que ele vai pôr os pés? De onde ele subiu? Os anjos disseram: do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. De que lugar que ele subiu para os céus? Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Será lá que ele porá os pés aqui na terra. E quando ele tocar os seus pés aqui na terra, o livro de Zacarias diz que a terra se abrirá em duas. Tal o impacto do
da presença gloriosa de Jesus, haverá um abismo que se fará a partir do Monte das Oliveiras. E Jesus então colocará Satanás no abismo por 1000 anos. Abra comigo Apocalipse capítulo 20. Essa é a passagem chave que fala sobre o milênio. E nós já estamos caminhando mais para o fim. Capítulo 20 do Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. Veja, aqui não é o anticristo, o homem ungido pelo diabo, é o próprio diabo. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém, irmãos? Então quero te dar uma notícia. Se você não conhecer, preste bem atenção. Nós, irmãos, depois que nos encontrarmos com Jesus, participarmos da festa do casamento de Cristo com a sua igreja, nós desceremos com Ele aqui para a terra. Veremos Ele destruir o anticristo e o falso profeta e os seus exércitos, e desceremos aqui para essa terra totalmente esculhambada, um caos completo. Mas nós desceremos aqui na terra. Ele pisará no Monte das Oliveiras. Sua primeira providência é lançar Satanás no abismo e prendê-lo por 1000 anos, para que não engane mais as nações. E aí começa o reinado de Cristo e o seu reinado da igreja sobre a terra. Nós não vamos ser anjinhos vivendo em nuvens de algodão no céu. Nós sempre vamos ter chão debaixo dos pés, porque nós temos corpo. Nós vamos ter um corpo glorificado. Corpo precisa de substância sólida para se apoiar, precisa de comida. Corpo precisa de comida. Sabia que Jesus come lá em cima? Ele tem um corpo. Jesus tem um corpo. Assim como ele comeu com os discípulos depois de ressurreto, Jesus, você acha que por 2000 anos Jesus ia viver de vento? Ele tem um corpo lá em cima, corpo físico, que tem as marcas dos cravos. E nós, meus irmãos, com um corpo glorificado, um corpo imortal, igual ao de Jesus quando ele ressuscitou, nós vamos governar as nações e as cidades deste mundo. Nós vamos reconstruir as cidades. Nós vamos reconstruir. Viu, irmão? Quero dizer para você, não pare de estudar não, viu? Jesus vai voltar, eu vou para o céu e acabou. Não, a sua profissão vai ser muito importante no milênio.
Vamos precisar de pedreiro, de carpinteiro, de engenheiro, de arquiteto. Vai continuar a plantação. Olha, vai ser os 1000 anos mais prósperos da história da humanidade. Vai precisar, se você não fizer pós-graduação, especialização, você não vai ter emprego lá não, viu? Gente, nós vamos ficar aqui na terra 1000 anos, nesta terra, 1000 anos. Só que uma outra boa notícia para você: todo mundo vai voltar a ter a aparência dos 30 anos. Porque no céu, velhice, meus irmãos, velhice é uma degeneração por causa do pecado. Pessoas que já estiveram nos céus e voltaram, elas testemunharam esta verdade, que no céu não tem velhos, porque a hora que morremos, chegamos lá em cima, readquirimos a aparência da plenitude da nossa juventude. Então, meus irmãos, a pastora elogiou vocês aqui, puxa, que igreja bonita. É que ela não usa óculos, como eu uso. Porque se ela usasse, ela diria, não uma igreja bonita, mas uma igreja linda. Isso é que é fazer média, hein? Mas, meus irmãos, o milênio vai ser a idade de ouro da humanidade. Se a tecnologia tem avançado tanto nesses nossos tempos de pecado, de destruição, de violência, imagine como vai ser no milênio. E os ímpios vão participar do milênio, viu? Os ímpios que não morrerem lá no Armagedon e não morrerem com as pragas de Deus, estiverem vivos quando Jesus voltar, eles vão participar do milênio. Só que eles terão a sua maldade extremamente contida, porque o diabo não poderá tentá-los, nem os demônios. O diabo está no abismo, Jesus está em Jerusalém. Os servos de Deus, mulheres de Deus, estarão governando as finanças, governando a educação, a cultura, o comércio, a indústria, a informática. Os servos de Deus estarão por toda parte. E neste tempo vai ser visível quem é filho de Deus e quem não é, porque quem é filho de Deus terá um corpo claramente diferenciado, talvez até resplandecente, não sei. E os que não são filhos de Deus entraram no milênio por mais um ato da misericórdia de Deus, terão um corpo normal como nós temos hoje. Então, quando um quiser fazer alguma coisa errada, vai olhar e falar, lá vem um santo de Deus. E nós teremos poderes especiais, tremendos. Assim como Jesus estava no caminho de Emaús e na mesma hora aparece lá na casa dos discípulos em Jerusalém, nós teremos essa capacidade de nos locomover pela força do pensamento. Vai ser tremendo, meus irmãos. Não haverá. Há muitas interpretações sobre o milênio, mas para mim não haverá mais pregação do Evangelho. Aqueles que aceitaram a Cristo foram regenerados, estarão com Cristo reinando aqui na terra. Os que rejeitaram, mas entraram no milênio, não terão mais chance de salvação,
porque não aceitaram na época da graça. Mas eles vão viver num ambiente maravilhoso. Num ambiente maravilhoso. Olha comigo Isaías 65, para concluir essa parte do milênio. Isaías 65. Irmãos, mas tem tanta passagem falando sobre o milênio que vocês não imaginam. Tempos de alegria, de paz. Sabe aquela passagem? O leão comerá palha com o boi, a criança brigará com a serpente, Isaías 11, vai ser no milênio. A natureza vai ser livre da agressividade. A vaca e a ursa pastarão juntos. O leão comerá palha junto com o cordeiro. Não haverá mais guerra, nenhuma guerra, porque o Rei dos Reis estará aqui na terra. Amém? Então veja Isaías 65, versículo 18. Isaías 65, 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem de clamor. Versículo 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. A pessoa com 100 anos será considerada jovem. Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha a prosperidade que haverá naquela época. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão debalde, não terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi e o pó. Versículo 25. E o pó será comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, meus queridos, vai ser uma época fantástica. De modo que, quando eu falei para você fazer a sua malinha, você deu risada, mas vai precisar depois no milênio. E depois de 1000 anos, aí vamos para o final. Depois de 1000 anos, item número 8. Satanás será solto e haverá a batalha final, que ele ajuntará todos os ímpios que participaram do milênio, mas não se converteram, porque não haverá mais pregação do Evangelho, e mesmo eles tendo participado de uma época de tanta justiça, eles vão novamente ouvir a Satanás, se unirão ao diabo e atacarão a igreja e Jesus Cristo, e será a batalha de Gog e Magog. Vai ser a última batalha, e Deus vai aproveitar essa batalha. Deus vai aproveitar essa batalha, como está lá em Ezequiel e 2 Pedro. Deus vai aproveitar para destruir totalmente. Aí sim, essa terra será destruída, e esses céus também serão destruídos, porque logo depois Deus vai
julgar a todos os ímpios, lançá-los no inferno, e virá novos céus e nova terra. Então é o ponto número 9, o juízo final. Todos os ímpios ressuscitarão, e juntamente com o diabo, a morte, o inferno, todos serão lançados no lago de fogo e enxofre. Agora é o fim realmente de tudo. Abra comigo lá Apocalipse 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas agora, maravilha das maravilhas, Deus faz surgir um novo céu e uma nova terra. Diga aleluia. Agora vem um novo céu, item número 10, novos céus e nova terra. Aparece dos céus uma cidade, irmãos, uma cidade que eu quero só dar alguns números para você ter uma ideia de como vai ser a Nova Jerusalém. Esta cidade será uma cidade quadrada, e as medidas que aparecem no Apocalipse, transformadas em metros e quilômetros, etc., dão a seguinte: os eruditos, os que estudam essa matéria, dizem o seguinte: essa cidade terá 2.200 quilômetros de altura. 2.200, uma altura como daqui a Salvador, mais até. Vai entrar no espaço sideral. 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de comprimento e de largura. A sua área total será de quase 5 milhões de quilômetros quadrados. A metade praticamente do que o Brasil tem será esta cidade. Se você calcular e pensar que esta cidade de mais de 2.000 quilômetros seja dividida, metade da sua área, para se fazer casas, e que cada pavimento tinha 6 metros de altura, pé direito de 6 metros, nós vamos ter número que não acaba mais, 366.667 pavimentos, com casas cada uma com 1.000 metros quadrados, num total de 373 trilhões de casas. E ainda haverá espaço para área de lazer, esportes, nos outros 2 bilhões de quilômetros quadrados. 5 bilhões não, nos outros 2 milhões de quilômetros quadrados. Esses números você pode acessar no site Raciocínio Cristão. Eu peguei esses números lá.
raciocínio cristão. Entra lá para você ver as dimensões fantásticas desta nova cidade. E ela será a capital da terra, da nova terra. E toda a terra será colonizada, mas a capital será essa cidade fantástica. E para terminar completamente, vamos ficar em pé e ler como será a vida nesta cidade fantástica. Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem da luz do céu, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Põe a mão no seu coração. Quantos querem participar de tudo isso, digam aleluia. Nesse material, que eu não vou falar sobre ele nesse final, projete aqui para mim tá aqui. Eu não vou falar, mas elas falam por si mesmas. Para você participar da volta de Cristo e reinar com Ele, qual é a primeira condição? Jesus disse: quem não nascer de novo não pode participar do reino de Deus. E Jesus está falando de tudo isto. De tudo isto, meus irmãos. Segunda condição, ser cheio do Espírito Santo. Lembra-se da parábola das 10 virgens que não tinham a sua lâmpada cheia de óleo? Ficaram de fora. Ficaram de fora. Terceira condição, expressar amor nos relacionamentos. Expressar amor nos relacionamentos. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. E isto, meus irmãos, não é primeiramente em relação aos pobres deste mundo, é em relação ao seu irmão. Seu irmão. Quando não fizestes a um destes meus pequeninos, ele está falando das suas ovelhinhas. A igreja tem que cuidar dos de fora também. Seria um absurdo cuidar dos de dentro e não cuidar dos de fora. Mas quando nós não cuidamos dos irmãos, nas células, nos relacionamentos, nós não estamos preenchendo as condições para reinar com Cristo. Multiplicar os talentos significa cumprir sua missão, ganhar almas, fazer discípulos. E por fim, ser um vencedor sobre as tentações, sobre as tribulações, sobre as injustiças, sobre as pressões, sobre o mundo.
Então, queridos, tudo isto é tremendo que nos aguarda. Mas examine-se, veja, faça uma análise da sua vida. Você já experimentou o novo nascimento? Sua morte e ressurreição com Cristo? Você já é livre do poder do pecado na sua vida? Você está vivendo e andando no Espírito através da intimidade com Deus? O que os irmãos dizem de você? Que tipo de cuidado que você tem, especialmente com aqueles que estão mais fracos e debilitados e necessitados? Está buscando os perdidos? Este é o ano de fazer discípulos. E finalmente, você está sendo um vencedor, prosseguindo, não deixando se desanimar, não parando, não tirando a mão do arado. Então, nesta hora, nesta noite, convido você a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos e orar a Deus. E onde você precisa se arrepender, se arrependa agora. Senhor, eu me arrependo porque eu não estou cheio do Espírito, mas eu vou te buscar. Eu vou buscar a tua presença. Senhor, eu me arrependo porque não estou multiplicando meus talentos, mas eu vou neste ano, é o início de um novo ano. Eu quero buscar o perdido. Eu quero ter frutos nas minhas mãos para apresentar ao Senhor quando Ele voltar. Senhor, eu me arrependo porque não tenho dado o amor, o tempo, a atenção, o cuidado aos meus irmãos. Ainda está em tempo de nos arrepender. Ainda o Rei não chegou novamente a esta terra. Estamos no momento em que as dores estão crescendo e vão crescer cada vez mais. Aproveite o dia de hoje, aproveite esta oportunidade que Deus te dá e volte-se para o Senhor de todo o seu coração. E naquele dia você vai recebê-lo de braços abertos e você ouvirá da sua boca: bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Diga bem alto: Pai Celestial, obrigado pela revelação dessas verdades fantásticas. Eu quero, Senhor, participar delas. Por isso, nesta noite, novamente, consagro minha vida a Ti, Senhor. Quero experimentar cada dia a plenitude do Teu Espírito, vivendo em amor, alcançando o perdido e formando discípulos, até a volta de Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos aplaudir o Rei da Glória. Com relação, tem muita confusão em relação a informações verdadeiras, notícias falsas, né? Você acredita que o diabo tem interesse em causar confusão sobre o entendimento do Apocalipse? Qual que é o benefício dessas dúvidas? Eles falam de alienígenas, tantas coisas, não é? Por que esse tipo de confusão na internet, né?
Entendeu? Ainda mais no ano passado foi dito aí que acaba mundo, né? Que outra coisa, e sempre vem uns negócios sem pé nem cabeça. Fala alguma coisa nesse sentido, Antônio. Meus irmãos, esses são sinais do fim também, né? Porque os homens, eles, ao mesmo tempo que eles sentem temor de tudo isso, eles procuram, através de filmes, de Hollywood e tudo mais, né? E notícias falsas, eles procuram trazer confusão na mente das pessoas. Jesus mesmo disse em Mateus 24 que nessa época muitos viriam em seu nome se dizendo ser o Cristo. Muitos viriam em seu nome se dizendo ser o Cristo. Então, eu creio que tudo isto é para gerar mesmo confusão no meio do povo de Deus, né? Agora mesmo, no ano passado, foi em setembro, não é? Com aquela configuração dos astros, muita gente ficou achando que seria o dia do arrebatamento. Teve gente que até crente que se despediu dos seus amigos achando que ia ser o arrebatamento. Mas então essas coisas, nós precisamos firmar-nos totalmente na palavra de Deus. Por isso que precisamos conhecer este assunto, lendo a palavra, ouvindo ministrações de pessoas que têm equilíbrio e que têm conhecimento das Escrituras. Muito bom. Atualmente Israel foi reconhecido pelos Estados Unidos foi lá e reconheceu que Jerusalém é a capital de Israel, que não é Tel Aviv. Isso provocou no mundo aí um alvoroço muito grande, não é verdade? Como é que será a posição de Israel, não é? Do governo de Israel durante essa tribulação, durante esse tempo, né? Como é que será essa questão política? Como é que você enxerga essa questão? Então, meus irmãos, tem correntes de interpretação da volta de Cristo no meio da igreja cristã, que eles acham que Israel vai ter um papel muito importante nesses últimos acontecimentos, na grande tribulação, no milênio. Mas no Novo Testamento e até no livro do Apocalipse, isso não é mencionado, só aparece a igreja. A igreja. É lógico que Israel, ele tem muita importância, foi o povo que Deus usou para trazer o Messias. Deus tem aliança com este povo, mas este povo também já foi duramente castigado por Deus, porque rejeitou o Messias. Então, nesse tempo presente, Israel tem uma grande importância política, porque ele representa no Oriente a realização das profecias relacionadas com a volta de Cristo. Assim como ele participou da primeira vinda de Cristo, lógico, ele também vai participar da segunda vinda de Cristo. Então, ele já tem o templo todo preparado, como vocês têm visto aí na internet, toda a planta, todos os utensílios do templo já estão prontos, porque eles querem reconstruir o templo, porque eles não reconhecem Jesus como o Messias. E Deus vai permitir, porque lá no templo é que o anticristo vai querer ser adorado como Deus, e vai ser o grande ponto da revelação dos propósitos malignos do anticristo.
Então não dá para saber se o anticristo vai ser apoiado por Israel, né? Sim, no começo será apoiado por Israel. Haverá uma aliança do anticristo com Israel por causa da construção do templo e com os árabes, certo? Né? Porque se Israel começar a construir o templo agora, vira um pandemônio. Então tem que haver esse conserto, essa aliança que o anticristo vai fazer. E no milênio, como é que fica Israel no milênio? Agora, no milênio não tem. Não tem. Israel, os judeus que se converterem farão parte da igreja. Não haverá um tratamento especial para Israel e outro para a igreja. Não haverá. O mesmo tratamento será dado a todos. Se arrependeu, creu em Jesus, recebeu a salvação, é membro da família de Deus, é sacerdote real, seja judeu, brasileiro, seja que nacionalidade, porque lá na cruz, de ambos os povos, ele fez um só. Então não há distinção mais entre judeus e gentios. Muito bom. Depois de tantos sinais que vão acontecer nessa época de juízo, que eu estou entendendo aqui, na época desse juízo, da grande tribulação, vai ter chance para as pessoas se converterem nesse tempo? Aqueles que não tinham até então aceitado a Cristo nesse momento? Eu creio que vai ser nesse tempo que a igreja completará a sua missão. Não é? Porque vai ser uma oportunidade fantástica. As pessoas estão vendo o juízo de Deus e a ira de Deus. E isto, você veja, Jesus diz: e será pregado o evangelho, e então virá o fim. E então virá o fim. Então o fim coincide, como eu disse, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O grande terremoto, a terra, cidades caindo, mas a igreja cumprindo a sua missão. Então até este momento ainda sim, tem uma chance. Aquele pessoal que deixa para a última hora, então. Mas e depois corre disso? Um risco danado. Corre um risco danado. Que nem essa gente que quando chega para o vestibular já fechou a porta. Só que não vai ter no ano que vem, né? Não e tem. Depois da volta de Cristo? Porque sabe, tem uma pergunta aqui, eu estou numa completada. Muitos acham que Deus é bom e no final das contas, né, vai dar aquela, tipo brasileiro, libera geral. Não, afinal de contas, eu entendo, você estava aí. Como é que vai ser isso depois da volta de Cristo? É meio nebuloso, né? É meio... não, depois... Irmãos, Deus não é igual a nós, não é? No sentido de que nós nos valemos das nossas ideias, de nossas emoções, para dizer: acho que Deus não vai punir, acho que não tem inferno, acho que não tem nada disso. Deus é santo, santo, santo. Ele já destruiu a humanidade uma vez no dilúvio, sim ou não? Destruiu Sodoma e Gomorra. Até hoje nada foi construído naquele lugar. E outros exemplos na Bíblia. Por isso que a palavra de Deus diz: de Deus não se zomba. Então haverá realmente muita lágrima, muito choro, mas os que rejeitaram a Cristo, que não aceitaram o Evangelho, passarão pelo juízo de Deus na grande tribulação, e depois nós vimos aí, todos os ímpios ressuscitarão, serão todos julgados, um por um, e serão lançados no lago de fogo e enxofre. A propósito disso, tem outra pergunta. A primeira ressurreição, então, é só para os santos? Só para os salvos? Sim. Os que não creram permanecem na morte, no inferno, esperando agora o juízo final. E aqueles, então, que não creram em Jesus, vão ressuscitar também depois?
Isto, depois do milênio, eles ressuscitarão e comparecerão diante do grande trono tribunal. E aí serão julgados. Serão julgados. Jesus amado. Na vida que teremos no milênio com Jesus aqui, reconheceremos nossos parentes, nossos amigos? Sim, sim. E uma das coisas que mais me alegra é saber que eu vou rever a Wanda com 30 anos. Ela é bonita agora. Vocês não imaginam como ela era com 30 anos. Antes de ter 5 gravidez. Nós vamos nos reconhecer. Nós vamos estar juntos. Nossa família. Viu? E vamos reconhecer todos os santos. Vai ser um espetáculo. Vai ser tremendo. No milênio haverá pecado? Haverá livre-arbítrio no milênio? No milênio haverá pecado, porque o pecado está dentro do homem. Satanás estará no abismo, os demônios não estarão mais aqui, mas nós sabemos que o homem tem um coração perverso e uma natureza má. Então haverá pecado, sim. E como eu disse, de maneira contida, porque o homem estará aqui em Jerusalém, os santos estarão governando, mas haverá ainda pecado, sim, e serão punidos, como nós vimos no texto. O pecador será amaldiçoado aos 100 anos. O pecado terá uma carência de 100 anos. Ah, que bom, né? Puxa. Nos céus existirá homem e mulher? Eles poderão se relacionar? Olha, eu não creio nisso. Embora tenha alguns teólogos que achem que no céu, irmãos, no céu é agora quem já morreu está no céu. Está lá em cima com Jesus. Quando Jesus voltar, não haverá mais ninguém no céu. O céu ficará vazio, porque Jesus virá aqui para a terra e nós vamos reinar com Ele aqui na terra. Então, hoje, quem está no céu não tem relacionamento sexual nenhum com Jesus mesmo falou, né? Isso. Serão como anjos, né? Agora, quando voltarmos aqui para a terra, quem já morreu na volta de Cristo, eu já li teólogos dizendo que os crentes com o corpo glorificado poderão gerar filhos. Eu não acredito nisso. Os ímpios, sim. Os ímpios vão gerar filhos, vão crescer. Mas eu creio que o número dos salvos, que não é por relacionamento homem-mulher, mas é gerado pelo Espírito, esse número não se alterará no milênio e não haverá relacionamento sexual. Existem muitas coisas, obviamente, que não estão claras, não é? São interpretações. Então, irmãos, não sei se você reparou, quando eu queria até observar, Nunes, algumas coisas você colocou. A minha interpretação, meu entendimento é isto. Existem outras interpretações, está claro, gente? Porque as coisas reveladas já estão reveladas, mas tem coisas que ainda Deus não revelou, não é? Em Não parte revelou. conhecemos e em parte profetizamos. Isso, então é preciso entender que, não é? Eu mesmo creio que se Deus revelasse tudo, a gente ia estragar muita coisa, por isso que Ele não revela para a gente, não é verdade? E aquela questão dos 144 mil, muitos acham que são só 144 mil que vão reinar com Cristo. Como é que fica essa questão dos 144 mil? O que se refere isso na Bíblia? Uma regra de interpretação da Bíblia é a seguinte: tudo que você puder interpretar literalmente, você interpreta. E o que não dá para interpretar literalmente, você tem que entender que é um símbolo que está apontando para uma outra realidade.
Então, 144 mil significa para muitos estudantes da Bíblia e escatologia, e eu penso assim também, é um número simbólico, porque é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número do governo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, não é? E então, para mim, para muitos intérpretes da Bíblia, significa que ali está falando da totalidade dos salvos. Capítulo 7 de Apocalipse. Totalidade dos salvos que estarão aqui na terra, naquela época, que serão marcados na testa, a marca de Deus e não da besta, para não serem atingidos pela ira de Deus, pelas sete selos, 7 trombetas, 7 taças. Então esses 144 mil, se você levar ao pé da letra, não é? Gera distorções e heresias, como os testemunhos de Jeová, porque no mesmo capítulo 7 de Apocalipse, quando João vê essa cena na terra, no mesmo capítulo 7, ele vê uma outra cena no céu, vê uma multidão incontável. Vocês percebem como é interessante o capítulo 7? Porque se fosse só aquele o número dos salvos, né, que fossem morar com Jesus e viver com Jesus e os outros ficassem aqui na terra, João imediatamente, no mesmo capítulo 7, os céus se abrem e ele vê uma multidão incontável, inumerável, de todas as tribos, línguas, povos, nações, cantando de vestes brancas, e o ancião diz para ele: quem são esses? Ele diz: não sei, Senhor, tu sabes. São os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no cordeiro, no sangue do cordeiro, que reinarão com Cristo para sempre. Então, no mesmo capítulo, tem uma cena profética, simbólica, e no mesmo capítulo, uma cena totalmente literal, que João vê o número dos salvos, que não dá nem para contar, nos céus. Muito bom, que a Bíblia explica a Bíblia, né? A marca da besta, em Apocalipse, o que será? Tem pessoas que falam o tal do 666, que já foi www, chip, né? Tem alguma indicação? O que é? A gente pode desconfiar? O que é esse negócio, né? Que é tema de tanto filme, de tanta coisa, o famoso 666. Este é um mistério que não foi revelado. Já tentaram falar que é tanta coisa, né? Eu não me Era um aventuro. código de barras. Já pensou sem código de barras, a fila do supermercado, irmãos? Era o cartão de crédito. E os caras forçam o nome do Bill Gates, mano. Já ouvi Agora, de tudo. vocês vejam que nós estamos caminhando para isso, não é? Estamos caminhando para isso. Várias notícias aí que o César, que conhece muito mais do que eu a área das notícias aí do meio da informática, né, pode falar com mais cátedra. Mas há várias já tentativas de se criar um código para cada pessoa, de se ter um documento único, juntar tudo num documento só, ter todas as informações. Há outros lugares que já estão implantando chips. Já tem para animais, né? Os animais já têm tudo. Então, Tá? Já tem tecnologia de aproximação, né? Você aproxima o seu celular, paga. Eles querem botar isso na sua mão. Até viu muito de uma propaganda do futuro, o cara sai do mercado, põe no carrinho, passa, a pessoa fala, parece que ele roubou, né? Não. E quando ele passou, cada mercadoria tem um chip, ele tem um chip, ele pega a conta, já foi debitado no cartão dele. que maravilha, né? Isso é uma coisa antiga já, então realmente existe uma, não é? Vocês vejam, Mas qual que é o conceito do 666? Eu acho que é importante, né? O conceito, a ideia do 666. Porque o pessoal quer saber o que é, para ver se não pega, né? Mas qual que é o conceito? Não, é verdade. Eu já vi muitas explicações, mas nenhuma delas me satisfez, né? Então, é uma coisa que ainda eu penso que nós só vamos saber quando estivermos
vivendo essa realidade. O governo do anticristo mesmo. Alguns disseram já 666, que número 7 é o número da perfeição, né? E o 666 3 vezes seria o número do homem, da imperfeição, sei lá. Mas nenhuma explicação me satisfez. Ou alguns dizem que era César, que era Hitler. Pega o nome, atribui número às letras. Mas eu creio que ainda não dá para ter uma segurança total nisso. É verdade. Bom, estamos acabando o tempo. Uma última pergunta aqui. Todos realmente ouvirão as boas novas de Jesus? Tem sempre essa pergunta, né? Como é que acontece de todos? Porque alguns dizem assim, olha, Jesus vai demorar muito para voltar, porque primeiro tem que ser pregado o evangelho a toda criatura. Então, esse negócio está longe ainda. E outros ficam querendo que ele volte logo, mas não é egoísta querer que ele volte logo, porque afinal de contas temos que pregar para todo mundo. Fala finalmente sobre esse todos que ficam, né, sempre na cabeça da turma. A Bíblia nos manda amar e desejar a volta de Cristo. Mas isso não significa que eu quero desfrutar disso tudo sozinho e os outros que se danem, que não ouviram o Evangelho. Quando eu desejo a volta de Cristo, eu estou desejando também que Deus avive a sua obra e que use com os seus poderes tremendos, não é? E com a tecnologia, porque a tecnologia, ela é uma obra de Deus. O homem cria, mas porque Deus deu ao homem a sua imagem e semelhança, Deus deu inteligência e raciocínio. Então, eu já falei várias vezes, nós precisamos fazer um culto de adoração a Deus só pela tecnologia. E hoje, com a tecnologia do jeito que está, pregar o Evangelho vai se tornando. Nós estávamos terça-feira na reunião da equipe pastoral lá da sede. Nós estávamos conversando, falando eu não conheço essa linguagem, né, porque não é meu campo, mas de pastores, né, brasileiros que estão nos Estados Unidos, que com uma câmera e não sei o que lá, estão com 200 mil seguidores. Quando uma igreja local vai ter isso? Não é? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos fantásticos. Gil Antunes, lembra do Ralph Neighbor? Lá na Ucrânia, naqueles países onde eles não podem pregar o Evangelho, as pessoas começaram a falar, eu não consigo ter uma célula, preciso estar numa igreja. Eles começaram o treinamento para ser líder de célula através da internet, entendeu? E eles começaram então a participar do culto, se ligar, começaram a fazer o discipulado pelo FaceTime, pelo esses WhatsApp, imagem, e a igreja começou a se espalhar naqueles países onde não há liberdade religiosa. Por quê? Porque o WhatsApp chega a qualquer lugar, gente, o sinal chega em qualquer lugar. Então, na verdade, é lógico que também a tecnologia, eu sempre digo, é como uma faca, né? Você pode cortar pão, pode matar uma pessoa, mas aí depende de quem usa, não em si. Na verdade, não em si mesmo ela é má. Então, realmente está ajudando. Eles estão treinando líderes ao redor de todo o mundo, usando a tecnologia, usando essa facilidade das pessoas poderem se comunicar. É verdade. E nós sabemos, irmãos, que o nosso Deus, Ele faz o que lhe apraz, e operando Ele, quem impedirá? Então, há muitos relatos de pessoas, de muçulmanos, que nunca ouviram falar de Jesus, e que Jesus está aparecendo para eles em sonho. Em sonhos, é verdade. E outro dia, ouvindo um missionário, um homem que cuida de refugiados aqui em São Paulo, missionário José Prado, eu fiquei maravilhado. Que a gente vê esse movimento de refugiados para lá e para cá, a gente pensa que tudo é uma bagunça, que terrorista está vindo junto. Sabe o que está acontecendo com esse movimento de refugiados?
cristãos do Oriente estão fugindo da Síria, fugindo lá do Afeganistão, enfim, de muitos países, e estão vindo para a Europa, e igrejas que estavam mortas, portas fechadas, de repente estão com 200 cristãos, refugiados. E por outro lado, muitos muçulmanos que nunca poderiam ouvir o Evangelho onde eles estavam, ao vir para o Ocidente e serem recebidos com amor, com atenção, pelos crentes, pela igreja, isso. Eles nunca tinham ouvido falar de Jesus e estão se convertendo. Amém. Então é fantástico o que Deus faz. Deus não dorme de botina não, irmãos. Ele tem um projeto. Então, quando eu desejo a volta de Cristo, não é que eu desejo que os outros que se lasquem, não. Eu sei que Ele só voltará quando este Evangelho for pregado até a última pessoa de uma só geração. E Ele pode contar comigo para isso, em nome de Jesus. Amém. E com você. Vamos aplaudir a Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Não deu para fazer todas as perguntas, fizemos a maioria, tá? Estenda a sua mão aqui, vamos abençoar Antunes. Foi bom ou não? Foi bom? Então estão sendo encostando a cabeça aqui, Antunes. Pai, obrigado pela tua palavra hoje. Nós sabemos que o que está revelado está aí, sabemos que a tua palavra tocou os corações. Amém. Há muitas coisas ainda que não estão reveladas, mas tudo que já foi revelado é o mais que suficiente. Amém. Para nós vivermos aqui, para termos fé, para agirmos como cristãos e para vermos a tua volta e o teu poder. Amém. Se manifestar. Abençoa cada família, cada um, e que eles sejam propagadores da maravilha que é ter Jesus Cristo como o Senhor. Amém. Amém.